Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão do STF no caso Collor, que pode beneficiar Bolsonaro, tá? Vocês sabem, um dos motivos pelos quais o Alexandre de Moraes quis prender o Collor foi exatamente para estabelecer a forma como será a prisão do Bolsonaro, mas parece que mais uma vez essa estratégia dele pode ter dado para trás, pode ter gerado problemas, tá? Por quê? Porque teve divergência no plenário. Ele esperava que todo mundo fosse aprovar a prisão do Collor, afinal, a verdade é que ninguém se importa com o Collor mesmo, mas teve 4 votos contrários à prisão do Collor. A do Nunes Marques, a do André Mendonça, evidentemente porque já estão vendo que isso aqui é a preparação para a prisão do Bolsonaro, mas também do Fux e do Gilmar Mendes. Ou seja, começou a abrir uma divergência grande no STF, já são 4 votos aí contrários a essas teses do Alexandre de Moraes. Isso abre caminho para um monte de coisa, abre caminho para Bolsonaro questionar essas coisas todas. E embora eu concorde que, a gente vai ver como aqui, através dos embargos infringentes e coisa e tal, e embora eu concorde que no final das contas esse STF aí vai acabar condenando o Bolsonaro de qualquer forma, lembra aquilo que eu estou falando para vocês, isso virou uma corrida contra o tempo. À medida que for chegando a eleição de 2026, o STF vai perder o controle sobre esse negócio, o Congresso vai ter que vai chegar mais para o lado do Bolsonaro, então é uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes quer condenar Bolsonaro rápido, e lembra, esses processos todos no STF demoram muito tempo. Olha só, a gente está em maio já, né? Ou seja, o mês de abril já acabou, já estamos agora na metade do ano já, ou seja, essas coisas passam muito rápido, esses processos todos na justiça demoram muito tempo. O Alexandre de Moraes sabe que se não conseguir condenar Bolsonaro este ano, muito dificilmente essa coisa vai para frente. Vai ter uma pressão muito grande ano que vem para acabar com essa coisa toda. Então, no final das contas, ter uma brecha para recurso é uma coisa muito importante nessa história. Vamos entender esse assunto aqui e vamos entender também como é que o STF está dando sinais de que está vendo que não tem solução a esse problema todo, que entrou numa roubada com isso. Tá? Essa notícia foi sugerida por Olha a Explosão Boom, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ministros contrários à prisão de Collor abrem brecha à defesa de Bolsonaro, né? Como a gente sabe, o Collor foi condenado, entre vários aspectos, primeiro para premiar o Hugo Mota lá por ter barrado a anistia na Câmara, né? Isso foi um pagamento para ele. O Collor é um aliado do Renan Calheiros, então era uma pedra no sapato do Arthur Lira, que é amigo do Hugo Mota, então foi uma espécie de prêmio para ele, mas também, por outro lado, foi uma forma de estabelecer a forma como o STF vai fazer a prisão do Bolsonaro, né? Porque lembra, a prisão do Bolsonaro deve acontecer após o trânsito em julgado dessa decisão no caso do golpe lá. E para chegar no trânsito em julgado tem um monte de etapas ainda para acontecer, né? Lógico, a gente sabe que o Alexandre de Moraes está querendo correr pra caramba nessa história toda, quer julgar tudo rápido e coisa e tal, mas existe o problema do trânsito em julgado. Tem que chegar até o trânsito em julgado para fazer esse caso aqui. E esse ponto aqui é um ponto importante. Por quê? A discussão era exatamente saber se o caso do Fernando Collor de Mello havia chegado em trânsito em julgado, e isso abriu a possibilidade dos embargos infringentes, né? O que é embargos infringentes? É um embargo que acontece quando você tem uma decisão colegiada, uma decisão de uma turma ou de um plenário, em que alguns juízes votam de um jeito, outros juízes votam de outro. Se todo mundo votar do mesmo jeito, não tem embargos infringentes, né? Você foi condenado por unanimidade, não tem como fazer esse recurso. Mas se tiver diferença, você pode fazer isso. E tem um regulamento do STF, tem todo um detalhe do regulamento do STF, que tem que ter 4 votos contrários e não sei o que é lá. E, ou seja, o fato é, a decisão que teve lá no plenário do Supremo abriu exatamente essa possibilidade, porque foram 4 votos contrários a essa decisão, que era justamente uma decisão sobre se cabiam embargos infringentes no caso do Collor, né? Lembra, o Alexandre de Moraes queria mandar o Collor para cadeia, só que só pode mandar para cadeia depois de trânsito em julgado da decisão. O trânsito em julgado é justamente quando não tem mais recursos, e a defesa do Collor estava falando que tinha o recurso de embargos infringentes. E aí botaram para votar no plenário e decidiram que tem mesmo embargo infringente. Teve 4 votos a favor do embargo infringente. Isso não mudou o caso do Collor, mas abre a proposta de que, bom, Bolsonaro pode fazer a mesma coisa. E qual que é a importância disso? Porque o Bolsonaro vai entrar com esse recurso, vai acontecer a mesma coisa aqui com o Collor, né? Ou seja, vai entrar
4 pessoas votando contra o recurso do Bolsonaro, na melhor das hipóteses, mas o resto, a maioria vai condenar o Bolsonaro e vai falar que ele está já com trânsito em julgado. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, é mais um recurso, é mais um julgamento que vai ter que ter, é mais uma oportunidade que alguém pode pedir vista, que alguém pode pedir alguma coisa para atrasar o julgamento do Bolsonaro. Então, este é o ponto total, né? E lembra, para você ter o trânsito em julgado, o Bolsonaro tem que ser condenado no plenário. Ele está sendo julgado na primeira turma, justamente porque o Alexandre de Moraes está com pressa e coisa e tal, mas na primeira turma ele vai conseguir tudo praticamente com maioria absoluta, né? Vai conseguir condenar tudo com maioria, mas já tem algumas decisões com votos contrários do Fux, né? E o caso do regulamento do STF, não é claro como é que funcionam os votos infringentes, né, os embargos infringentes na turma. No plenário tem que ter 4 votos contrários, 4 votos distantes para ter o embargo infringente. Na turma não fala esse número. Pela regra geral, se tiver um único voto contrário, já vale o embargo infringente. Então isso pode ser usado pelo Bolsonaro exatamente para fazer recurso. Por mais que você fale assim, mas vai fazer recurso, quem vai julgar é o STF mesmo, e o STF vai condenar Bolsonaro de qualquer forma. É verdade, eu concordo. No final das contas, mesmo indo para plenário, mesmo tendo recurso e coisa e tal, vai acabar condenando o Bolsonaro do mesmo jeito. A questão é o tempo. Essa é a preocupação do Alexandre de Moraes. A cada dia que passa, o corpo político está mais pensando nas eleições de 2026, quer passar uma borracha nisso, quer acabar com esse ciclo da eleição de 2022, e fica mais difícil seguir dessa forma, né? A questão da anistia mostra muito bem isso daqui. Então essa decisão acabou sendo... O Alexandre de Moraes queria fazer um exercício para ver a condenação do Collor, para ajudar na condenação do Bolsonaro, acabou piorando a situação, porque acabou abrindo a possibilidade de um monte de recursos para o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes vai conseguir a condenação do Bolsonaro na primeira turma de forma unânime, eu não tenho dúvida nenhuma disso, no máximo vai ter ali um voto ou dois de discordância, mas isso já vai chamar atenção e no plenário vai ter mais um monte de coisa para julgar, ou seja, é uma coisa muito complicada. Ele quer jogar primeiro na turma para justamente poder dizer que condenou Bolsonaro por unanimidade, para ser o mais rápido possível, né? Só que para ter o trânsito em julgado tem que ir para o plenário, não tem jeito, né? Então esse é o grande problema do pessoal aqui, que eles estão vendo que o julgamento do Collor, por mais que tenha condenado ele à prisão, acabou facilitando o Bolsonaro. Foram 4 votos contrários aqui, ó. O Gilmar Mendes, o Fux está se mostrando aí cada vez mais uma pessoa, né, razoável nesse processo, o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? E aqui o pessoal, os advogados estão falando aqui que, olha, que no final das contas isso deixa claro, abre essa margem para o Bolsonaro também, né? O STF tende a conceder prisão domiciliar para o Collor, dizem fontes, né? Aquilo que eu falei para vocês. O Collor, por mais que ele já não seja mais tão poderoso quanto já foi no passado, ele ainda é um político poderoso lá em Brasília, ainda tem muitos favores para cobrar lá em Brasília. Então o pessoal já está preocupado com isso e tá... Não, vão prender ele, mas vão botar em prisão domiciliar, né? É o que eles pretendem fazer. Assim, Bolsonaro querem só prender, não vão botar em prisão domiciliar. O Collor estão prendendo, mas vão botar em prisão domiciliar, porque não é para dizer, para não irritar muito o cara, para não comprar mais briga jurídica, né? Infelizmente. O fato é que o Fux tem parecido realmente uma pessoa mais razoável nessa história. E fica uma questão, né? Como eu falei para vocês, a minha visão é que todo mundo no STF quer condenar o Bolsonaro. A questão toda é que o Fux está só incomodado que a forma que o Alexandre de Moraes está fazendo isso está deixando muita ponta solta, né? Mas talvez seja mais do que isso, talvez o cara esteja até realmente começando a perceber o que está acontecendo. Porque certamente começa a ter gente percebendo o que está acontecendo. Olha essa matéria aqui da Vera Magalhães. O STF se cansou de brigar sozinho. Ministros demonstram incômodo de se indispor com o Congresso enquanto o governo fraco se omite. Ou seja, eles estão criticando que eles estão fazendo tudo, tiraram o Lula da cadeia, botaram o Lula lá e o Lula não consegue ajudar eles, né? E qual que é o grande problema de fundo nessa história que eu falo para vocês? É que, de novo, esse pessoal achava que, tirando o Bolsonaro da presidência, Bolsonaro iria acabar. Não, o fenômeno do Bolsonaro é porque ele está lá na presidência, então ele tem um gabinete do ódio que ele paga com dinheiro da presidência, e aí fica o pessoal espalhando fake news e coisa e tal, e aí eles conseguem essa força toda. Quando a gente tirar ele da presidência, não vai ter mais nada. Tiraram o Bolsonaro da presidência, o Bolsonaro continuou muito forte. Não, então temos que tornar o Bolsonaro inelegível, porque ainda tem gente acreditando que ele vai se eleger. Tornar ele inelegível, mudou nada. Não, porque temos que arrumar escândalo contra ele. Baleia, tangerina, não sei o que lá, golpe, o golpe.
arrumaram um monte de coisa aí para dizer que o Bolsonaro fez de ruim e coisa e tal, e não conseguem derrubar a popularidade do cara. O que eles estão percebendo aqui no final das contas é que eles estão lutando contra o Brasil. Eles não estão lutando contra os bolsonaristas ou, né, a favor da democracia, entre aspas, né, os, entre aspas, salvadores da, entre aspas, democracia, né? O que eles estão lutando com uma coisa muito maior, né? O governo não consegue fazer nada, e não tem o que o governo consiga fazer, né? Olha só o que diz aqui a Vera Magalhães, que você sabe, a Vera Magalhães ela é muito ligada ao pessoal do STF, ela tem muita informação de lá mesmo, né? Aqui, ó. Conversas ainda mais incipientes para a construção de uma saída negociada para os condenados do 8 de janeiro evidenciam que o STF se cansou de comprar brigas para todas as brigas políticas do Brasil, enquanto o governo não consegue se articular minimamente para deixar de ser um mero coadjuvante nas prementes discussões da política nacional, né? Ou seja, o pessoal do STF está vendo que eles estão fazendo a política. Eles estão fazendo a política, né? Foi o que sobrou para a esquerda no Brasil, foi o STF. Ninguém mais tem força. Só que o STF percebe, e ele fala aqui em algum momento, que não dá para eles ficarem fazendo isso o tempo todo. Não tem como ficar o tempo todo o STF tomando decisão política. Uma hora isso vai dar ruim. Né? Eles esperavam que em algum momento, depois de brigarem muito, o Bolsonaro perderia força e a coisa estaria mais tranquila. O que eles estão vendo é que não dá para fazer isso aqui, ó. A ideia da anistia não tem maioria na corte, mas os alexandristas, já tem até termo político para isso, reconhecem com muita reserva que a maioria em torno do ministro hoje é apertada. E isso demonstra o quanto essa situação em que o tribunal se mete em todas as tretas nacionais não é sustentável indefinidamente. O que eles estão falando aqui? Aquilo que eu estou falando para vocês, está rachando a coisa. O pessoal está vendo que vai dar merda. Olha só, se a gente tivesse conseguido destruir Bolsonaro, tava tranquilo. A essa altura, Bolsonaro não teria mais força nenhuma. E aí meio que foda-se. Ah, vamos botar ele na prisão lá, vão dizer que ele é culpado de tudo de ruim que aconteceu no Brasil e ninguém se importa com isso. Mas não é isso que está acontecendo. Está todo mundo vendo que o cara está perseguido, o cara tá ganhando as pesquisas de opinião de voto para 2026. Ou seja, é insustentável isso daí indefinidamente. Eles não podem ficar lutando isso. Eles culpam aqui, a Vera Magalhães culpa aqui o governo, porque o governo devia estar conseguindo gerenciar isso. Mas não é o governo. Pô, o governo Lula não tem, é um governo transplantado, ele não tem apoio de ninguém no final das contas, né? Enfim, eles falam aqui que não porque o STF está lutando contra o golpismo em várias coisas, é lógico que esse pessoal aqui é esquerdista, né? Mas por mais que eles sejam esquerdistas, por mais que eles queiram condenar Bolsonaro, o que deixa claro nessa história aqui é que o STF está vendo que está se metendo numa roubada, que não tem como sair do outro lado nesse negócio. De novo, a última expectativa deles é conseguir terminar o processo do Bolsonaro rápido, condenar o cara rápido, para dizer que foi fato consumado e agora acabou, não tem mais o que fazer. Eu tô achando que eles não vão conseguir, tá cada vez mais difícil isso, né? E até, olha só, até o Hélio Gaspari tá falando aqui, ó, que a história é mesquinha com quem condena, né? E ele tá falando aqui sobre o caso da Débora, do batom lá e coisa e tal, que ele, olha só, comparando com o caso da época da ditadura militar, né? Eu não sei se teve alguém que comparou isso antes, mas eu comecei a comparar a atuação do Alexandre de Moraes com a ditadura militar brasileira lá em 2019, porque era exatamente a mesma coisa. Esse negócio de criar um inquérito das fake news, que você vai usando medidas cautelares para punir as pessoas que você não gosta politicamente, isso era o modus operandi da ditadura militar, era assim que eles faziam, né? Abriam um inquérito e saíam punindo as pessoas com medidas cautelares. E ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui em 2019, tá comparando o caso do Alexandre de Moraes com o caso lá da ditadura. Ele fala aqui do caso do historiador Caio Prado Júnior, que foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por uma entrevista inócua dada a um jornalzinho de estudantes e não sei o que lá, e que o marechal da época aplaudiu a prisão porque serviria para dar um exemplo aos intelectuais. Vê se não é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes fala. É o que eu falo, é exatamente a mesma coisa, né? O Hélio Gaspari, por ser de esquerda, ele não está falando aqui com o mesmo tom que eu uso, né? De dizer que, olha só, Alexandre de Moraes é o ditador nosso, implantou uma ditadura do judiciário. Mas é exatamente o que ele está inferindo nessa história aqui, né? Enfim, essa situação aqui é uma situação, como eu falo para vocês, que virou um problema para o STF. Já está a gente percebendo a roubada. Eles achavam que o Bolsonaro era um fenômeno, uma coisa que aconteceu e que ia acabar rapidinho. Agora estão começando a perceber que não vai ser. E nesse contexto, eles estão ferrados, porque se continuarem insistindo muito nisso, vai voltar para eles. É o que eu falo para vocês. Ah, o pessoal critica muito o Tarcísio, porque o Tarcísio é mais ou menos, não é tão bolsonarista. Eu também acho que melhor seria se fosse o Bolsonaro mesmo em 2026.
Mas não tenham dúvida, o Tarcísio é Bolsonaro, o Tarcísio vai botar ministros que vão ser leais ao Bolsonaro. O Senado, para garantir isso, vai exigir nas audiências lá, na confirmação dos ministros, que o cara se comprometa em rever esse caso todo do, entre aspas, golpe do Bolsonaro. Então, no final das contas, esse pessoal já está percebendo o problema. Eles estavam tratando o Bolsonaro como um acidente de percurso e não é. E aí agora estão ferrados nessa história. Não imediatamente não vai mudar nada. Imediatamente vão condenar o Bolsonaro, vão fazer as coisas todas lá, já era. Mas muito rapidamente, num espaço de bem poucos anos, essa coisa vai virar e a situação pode ser bastante crítica para eles, né? Não é à toa que o pessoal já está cansado de brigar sozinho aqui, né? Não tem como, pô. Quando é que vocês vão perceber que vocês estão brigando contra o interesse do Brasil? Tá na hora de começarem a ver isso.